Via Funchal apresenta Deep Purple, de volta ao Brasil apresentando os grandes clássicos de mais de 40 anos de carreira. Dia 10 de outubro, na Via Funchal. Sky HD TV apresenta Mulheres Brasileiras com Vanessa da Mata. Participações especiais de Dona Ivone Lara, Malu Magalhães e Maria Gadu. Sexta-feira, 30 de abril, na Via Funchal. Sky HD TV é isso. Via Funchal apresenta Lily Allen, a sensação do pop britânico de volta ao Brasil, lançando seu novo álbum It's Not Me, It's You, dia 16 de setembro, em única apresentação na Via Funchal. Via Funchal apresenta Information Society. Um dos maiores fenômenos da música dos anos 80 está de volta, em única apresentação, dia 12 de agosto, na Via Funchal. Little Joy, a banda formada pela união dos amigos Rodrigo Amarante do Los Hermanos, Fabrício Moretti do Strokes e Pink Shapiro, de volta ao Brasil. Porto Alegre, 13 de agosto, no Bar Opinião. Rio de Janeiro, 14 de agosto, na Fundição Progresso. São Paulo, 15 de agosto, na Via Funchal. Via Funchal apresenta a lenda viva do rock and roll Chuck Berry. O cantor, compositor e guitarrista que influenciou gerações está de volta ao Brasil. Dia 19 de agosto, na Via Funchal. Via Funchal apresenta uma emocionante homenagem ao fenômeno Pink Floyd, The End Pink Floyd Connection. Presença dos integrantes originais da banda, o baixista Guy Pratt e da cantora Durga McBroom. 12 de novembro, na Via Funchal. Via Funchal apresenta Limp Bizkit, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Fred Durst, Wes Borland, Sam Rivers, John Otto e DJ Little juntos pela primeira vez no Brasil. Dia 22 de outubro, na Via Funchal. Net Revival Concert apresenta Peter Frampton, uma das lendas do rock and roll mundial. Dia 17 de setembro, na Via Funchal. Antártica Sub-Zero apresenta Green Day, uma das maiores bandas do planeta, em única apresentação em São Paulo. Ganhadora de 4 Grammys, a banda se apresenta dia 20 de outubro na Arena AMB. Via Funchal apresenta Iced Earth. Pela primeira vez no Brasil, os ícones do heavy metal americano tocando seus maiores clássicos com a volta de Matt Barlow. Garanta já seus ingressos. Dia 6 de fevereiro, sábado, na Via Funchal. Via Funchal apresenta Akon, o artista hit do verão, apresentando seus maiores sucessos em um super show. Dia 26 de janeiro, em única apresentação, na Via Funchal. Via Funchal apresenta 50 Cent, o rapper de maior sucesso da atualidade, volta ao Brasil com a turnê Before I Self-Destruct. Um show imperdível, dia 15 de julho, na Via Funchal. The End, o show mais esperado do ano, Black Eyed Peas. Show de abertura, David Guetta. Dia 4 de novembro, no estádio do Morumbi. Stone Temple Pilots. Depois de 9 anos de silêncio, a banda vem ao Brasil para um show imperdível. Dia 9 de dezembro, na Via Funchal. Pela primeira vez no Brasil, o Homem-Aranha, ação e aventura. Uma superprodução teatral para toda a família, ao vivo, no Ibirapuera. Ingressos à venda. Via Funchal apresenta The Original Wailers, com Al Anderson, Junior Marvin e as guitarras originais de Bob Marley. Venha reviver o legado, a mística, a magia do rei do reggae. Dia 27 de janeiro, em única apresentação, na Via Funchal. Via Funchal apresenta o cantor, compositor e guitarrista Eagle Eye Cherry. Sucesso mundial com mais de 4 milhões de CDs vendidos. De volta a São Paulo, dia 21 de janeiro, em única apresentação, na Via Funchal.
Alô, bom dia para você que sintoniza aqui a Rádio Senac São Bernardo do Campo. São 10 horas e 37 minutos. Eu sou Wagner de Paula e vou com vocês hoje até o meio-dia. E para começar o programa de hoje, eu tenho o prazer de entrevistar o simpático, querido e alto astral Rodrigo Campos. Ele que já foi office boy, trabalhou no jurídico das Casas Bahia, já dormiu em recepção de rádio, começou a carreira em rádios comunitárias e rádio web, é formado na FAPONE e também é cria aqui do Senac. Atualmente ele está no ar de segunda a sexta-feira, das 20 às 24 horas, na Metropolitana FM. Obrigado por topar o convite e seja muito bem-vindo, Champs. E aí, meu parceiro, bom dia, beleza? Tudo certo, e você? Beleza, graças a Deus. Vamos aí na luta, né? Vamos, seguimos, né? Então, Rodrigo, como eu falei, a entrevista é curtinha, mas já deixo aqui abertas as portas, né, para uma próxima oportunidade, uma próxima entrevista um pouco mais longa. Está sempre bem-vindo e obrigado por topar aí a entrevistinha curta. Então, começando, para a gente não perder esse tempo precioso, a primeira pergunta é para contar um pouquinho o que te motivou a começar no rádio, né, na parte de comunicação, já que você é um comunicador, produtor, né, um cara multitalentos, e quais são suas maiores inspirações, os seus ídolos, né, tanto do ramo do rádio, da comunicação em geral. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Olha só, eu comecei a gostar de rádio. Na verdade, eu queria ser DJ lá atrás, né? Quando eu era meninão, quando eu era office boy, eu ia na baladinha, eu ficava vendo os DJs tocarem. Ao invés de ficar olhando a pista e dançar, conhecer gente, eu ficava olhando o DJ tocar. E eu queria ser DJ. Aí um dia eu conheci um cara chamado Roberto Reis, provavelmente vocês todos aí saibam quem é. Hoje ele é diretor da Transamérica, mas na época ele era locutor da 89. Nos conhecemos, ele me convidou para conhecer a rádio e foi uma virada de chave instantânea. Eu entrei na 89 na época, achei aquilo maravilhoso, falei, é isso que eu quero para minha vida, fui atrás. Eu simplesmente mudei a minha vida naquele dia. E fui atrás, cara. Trabalhei em rádio comunitária, rádio pirata, trabalhei de dia na Casas Bahia, à noite em rádio pirata, até chegar na Metropolitana. Foi simples assim. Eu queria ser DJ. Pisei num estúdio de rádio, mudei de ideia imediatamente. Graças a Deus, porque eu gosto muito do que eu faço. Legal. E eu citei, né, que você estudou aqui no Senac e na FAPONE, né? Você conhece a FAPONE? Eu conheço, mas eu acho que o pessoal não conhece. Não sei se o horário permite você contar para o pessoal. A FAPONE é boa. É um instituto muito bacana. Você recomenda? FAPONE é a faculdade de porra nenhuma. Bom dia, Bagoré. É uma boa faculdade. Melhor, mas não melhor que a faculdade da vida, né? Da vivência. Não. Cara, vou falar pra você, quando você começa a atuar no ramo que você escolheu pra sua vida, obviamente que você precisa chegar lá com alguma formação, não dá pra você entrar porque, entrei, caí de paraquedas. Com certeza. Você precisa ter o conhecimento. Isso que vocês estão fazendo é extremamente importante. A partir disso, que vocês entrarem no mercado, aí vocês vão lidar com o dia a dia. Isso é legal, cara, isso é bacana. E nessa parte do Senac, você fez o curso de radialista, fez mais algum outro complementar ou foi só esse da locução mesmo? Eu fiz o de radialista, de locução, cara. E assim, eu vou contar uma parada pra você que eu nunca falei, eu acho. Sim. Na época que eu fui estudar no Senac, isso foi em 2000 e... cara, eu não lembro, acho que 2005. Naquela época, existia uma prova, um teste para você entrar no curso de locução. Caramba. Se você não passasse nesse teste, você não entrava no curso. E acredite, velho, eu quando fiz o teste, eu fiquei para suplente, eu não fui aprovado imediatamente. Nossa, Aí alguém desistiu, ou não sei o que aconteceu, daí eu entrei no curso. Caramba, então já era mais treta e deu sorte aí, no fim das contas, deu tudo certo. Dei maior sorte. E outra coisa, de todo mundo que estudou comigo no curso de locução, naquela turma, só eu estou em rádio. Caramba, então... O pessoal não deu vontade, não ficou motivado igual a você ou partiu para outros ramos, né? Oportunidades também, né? É que assim, tem gente que vai fazer o curso para ficar desenrolado. Às vezes o cara quer ter uma boa oratória, às vezes o trabalho dele não é rádio. Ele precisa se comunicar. Então, ele quer aprender a se comunicar. Outros, no meio do caminho, às vezes acabam desistindo, porque, cara, essa nossa profissão, ela é maravilhosa, mas ela é disputada, você precisa ser um cara guerreiro, você precisa ir para cima, você não pode desistir. Se você desistir, você não vai conseguir. E tem pessoas que, infelizmente, desistem no meio do caminho, o que não pode, tem que ir firme. Tem que ser teimoso, né? Muito. E seguindo, então, pensando aqui nessa parte da pandemia, a situação toda que a gente passou, né, e tá
felizmente normalizando agora, quais as mudanças, né, o que você percebeu de mudança para o rádio, né, para a comunicação em geral, com a pandemia, né, a passagem da pandemia, o que mudou de forma significativa e que vai vir agora pela frente? O que você pode falar um pouquinho que você sentiu, né, no dia a dia, na sua vivência na rádio e nos trabalhos de locução e comunicação? Cara, não sei se vocês estão ouvindo aí, ao fundo, eu tô com um BG de uma serra elétrica. Algum filho da mãe resolveu ligar o negócio aqui para mexer no negócio. Mas, assim, basicamente é isso que está acontecendo agora. Eu estou dando uma entrevista para vocês de casa. O home office veio e as pessoas descobriram que dá para fazer de casa. Eu não sei se 100%, porque, por exemplo, quando veio a pandemia, quando a coisa ficou mais drástica, lá na metropolitana, todo mundo ficou de home office, menos os locutores, porque não havia como acontecer isso. É verdade. Um locutor de rádio, de FM, ele fala e opera a mesa ao mesmo tempo. Mas para algumas outras questões, para alguns outros tipos de programas de rádio, por exemplo, a Rádio Disney ficou totalmente gravada de casa. Algumas outras rádios foram feitas de casa gravada. Então, descobriram que dá para fazer algumas coisas. A Antena 1, aos finais de semana, não sei se todos aí sabem, a Ana Martins, que é a locutora trabalha comigo na Metropolitana, ela também faz a Antena 1. O horário do final de semana inteiro, eu não vou dizer inteiro, mas eu acho que de 8 da manhã até 6 da tarde, só tem a Ana Martins no ar, e é totalmente gravado. Totalmente gravado o final de semana da Antena 1. Então, algumas rádios têm o perfil para isso, outras não. Eu acho que é o home office, é uma coisa que veio para ficar. Sim. E é legal. Legal. Por um lado, o profissional ele vai investir, vai pegar um cômodo da casa dele, vai montar o estúdio, a estrutura e vai trabalhar de casa. Bacana. Talvez seja legal. Abre até mais possibilidades, né? Mais oportunidades também, né? Para pessoas que não moram tão perto da rádio, né? O deslocamento, então acaba facilitando essa parte, o acesso, né? Eu acho que o lance do home office é uma coisa bacana. Então, falando em mudanças, as alterações que a gente percebe no dia a dia, agora para finalizar, o que você enxerga para o futuro do rádio daqui a uns 10 anos e para o seu futuro também? Eu até vi em uma outra entrevista, um outro bate-papo que você fez, que é mais ou menos casar, né, o áudio com o vídeo, né, que já está acontecendo agora, de você apresentar alguma coisa, né, na parte do visual, né, para poder interagir, fazer entrevista, fazer um bate-papo. Até ouvi você citando de fazer alguma coisa em dupla, né, uma parceria, algum programa do tipo. Então, conta um pouquinho o que você espera daqui 10 anos para o rádio e para você, para sua vida profissional. Eu acho, isso aí, eu acho que está cada vez mais integrado e não tem como voltar. É igual o avião quando vai decolar, ele atinge aquela velocidade da corrida na pista, que é a velocidade, como é que fala? Eu não sei o termo, mas é a sem volta. Sim. Dali não dá para frear, não dá para parar, e eu acho que o rádio foi para isso. O que a Jovem Pan fez, essa junção de rádio, YouTube, TV, os locutores loucos, os apresentadores malucos no ar. Peraí, agora vai pro break da rede, mas a gente continua na TV. Não, peraí, que agora vai só pro YouTube. Isso acontece na Metropolitana, no Chupim, e eu acho que esse é o caminho. Certo. O rádio, ele vai ser rádio e imagem. O cara, ele vai aprender a se comunicar em vídeo, e não é fácil. Sim, tá? sim. Às vezes a gente pensa assim, você fala, não, isso daí é bacana. Pô, eu sou um cara que eu sou locutor, eu não fiz TV. Nunca apresentei nada em televisão. Se me colocarem sentado para fazer o rádio somado ao vídeo, eu vou ter que reaprender expressão corporal. A Patrícia Meahira, a locutora que faz o Metropolitana News, ela acabou de se formar em teatro, fez teatro. Ela quer fazer dublagem e tal. Eu acho sensacional. É algo que eu também penso, eu também acho legal. E assim, ela me fala, cara, você vai fazer aulas, o cara te ensina a se comportar em frente às câmeras, e você tem que ficar com o corpo parado. Nós, locutores, eu não sei você, mas eu gesticulo, eu danço. Parece um GIF, né? Um GIF. Eu também sou agitado, assim. São coisas que a gente vai precisar aprender a adequar, incluir, né? Vai incluir isso na nossa rotina como comunicadores. Olha, você não fala só em rádio agora, você vai falar multiplataforma. Eu acho que o rádio cada vez mais para isso, vai mais para isso. Certo, legal. Também acho que é esse o futuro mesmo, né? Casar essas duas coisas, um mix, né, do áudio e o vídeo, e vamos sair com expectativas, né? Vamos se preparar para encarar esses novos desafios, essas oportunidades que vão surgir. E agora, para finalizar... Tem que ver bastante o que os caras fazem por aí. Sim. E absorver o que essas pessoas fazem. Olhar, tentar entender, é uma escola também, cara. Legal. Você em casa, ouvindo o seu rádio, ou vendo a sua televisão, isso também é um exercício.
É ver e se imaginar fazendo aquilo, entender como que você faria aquilo, porque vai chegar esse momento. Com certeza. Agora, para finalizar de vez, com chave de ouro, eu tinha comentado com você que tinha uma pergunta bônus, eu vacilei aqui, a produção me falou que é uma pergunta bomba. Bomba! Então vamos lá. Eu acompanhando você nas redes sociais, no Instagram, né? Desde que você veio aqui no Senac, na palestra sobre o rádio, podcast, né? Comecei a te seguir de perto e vi que você é um cara que tem bom gosto, né? Que gosta de tomar uma cervejinha, aprecia, né, uma gelada. E quero saber então, qual que é a sua cerveja favorita? Tem uma? Tem a preferida? Qual que é? A mais gelada. Não importa qual for, sendo uma loira gelada, tá dentro. Cara, qualquer breja é breja, bicho. Eu vou te falar, não sendo Skol que me dá uma ressaca lascada, o resto vamos nessa. Ó, inclusive, tem uma ouvinte nossa aqui, Agnes, ela falou que tá com saudade de você lembra dela? Agnes, meu amor, me perdoa, eu sou péssimo, eu esqueço até do meu aniversário, eu lembro que os outros me dão parabéns. Mas me perdoa, vem do rosto, pode ser que eu lembre, de nome eu não tô Você postou uma foto com ela no seu Instagram esses dias? Uma foto com ela no meu Instagram, Agnes? Você tava com ela na mão. Ei, caraca, não lembro. Eu com ela na mão. Tá errado aqui, o corretor é a Guinness, a cerveja. Ah, caraca! A Guinness. Foi mal o trocadilho. Eu vi recente essa outra foto que você postou, desculpa o trocadilho, mas é só para finalizar, então, obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, por topar, né, essa entrevista descontraída. Queria ter mais tempo para bater um papo com você, você é um cara que eu estou admirando bastante, eu não conhecia antes de iniciar o curso, mas tem bastante coisa que você fala, que você faz, que eu concordo e está servindo de inspiração para eu tratar de seguir dessa maneira, né, porque a gente tem que seguir coisas boas, né, eu já vi uma outra entrevista sua, que a gente tem que ser autêntico, né, manter sempre a nossa personalidade e colocar isso no dia a dia. Obrigadão por topar. E quer deixar a sua rede social e o pessoal te seguir? Cara, obrigado, obrigado a você pelo convite. Eu quero deixar um beijo para todo mundo, o professor Marcelo, a Letícia, a turma toda. Eu não vou ficar falando o nome de todo mundo, porque senão eu vou deixar a gente de fora e não é justo. Eu quero deixar um beijo e deixar bem ressaltado para todos o carinho que eu tenho aí pelo Senac. Eu acho que vocês estão em uma das melhores escolas do Brasil para aprender comunicação, rádio, locução, ter o contato com toda essa máquina. Isso é fascinante. Com certeza. Então, um beijo para todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou sempre às ordens. A porta da Metropolitana está aberta. O dia que vocês quiserem fazer uma visita. Tá bom? Leva uma breja, leva... Demorou, pode deixar. Obrigadão, forte abraço, sucesso sempre. E tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau. E agora, finalizando a nossa entrevista com o Rodrigo Campos. Para você que está aí seguindo, vamos de música. Melim, Eu, Fete, Você. Fechou? Hoje eu vou sair. Olá! Olá, ouvintes da Rádio Senac. Agora, pontualmente, 11h37. Neste fim de manhã, estamos com um entrevistado muito especial. Rádio Senac, entrevista. É ele, é Cláudio Zaidan, casado com Valéria, pai de Francisco e Manuel e avô de Benjamin. Zaidan faz parte do primeiro time de jornalistas do país. Com talento reconhecido por inúmeras premiações, entre as quais sucessivos troféus da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, Zaidan tem uma longa carreira. Bem-vindo, Zaidan, que prazer ter você aqui. Oi, Angélica, bom dia, saudação para todos os colegas da Rádio Senac e todos os ouvintes. Uma honra, obrigado pelo convite. É um prazer também para nós termos um profissional com a sua estrada aqui para falar com a gente, os alunos da Rádio Senac. Zaidan, você é um nome da rádio que divide, e já dividiu a bancada com inúmeros craques do jornalismo, entre os quais o saudoso José Paulo de Andrade. É colega de Milton Neves, que, aliás, também se refere a você como o completo.
pelo seu variado e rico repertório cultural. Nesta semana, você também tem uma novidade aqui para a gente, não é? Você passou a dividir a bancada, os microfones, também com outro grande nome da rádio, só que dessa vez da CBN, o Dan Stuban, num podcast. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto, podcast, rádio, qual é a relação aí que você está encontrando? Angélica, o Dan Stuban e nós estamos como convidados permanentes, digamos assim, né? Esse podcast, o Isso Ninguém Vê, é uma iniciativa de uma agência e, na verdade, a ideia é não apenas popularizar, mas explicar a relação dos brasileiros com o sistema digital bancário, com o sistema financeiro, as novidades tecnológicas, a maneira como os brasileiros lidam com os bancos. Antigamente, o sujeito, ele optava ter uma conta no banco ou não. Era uma escolha, uma opção. Hoje você não opta. Hoje você é empurrado para o sistema financeiro, bancário. Muitos salários são pagos diretamente no banco, né? As empresas muitas vezes já fazem aquela conta salário e tal. Então, querendo ou não, grande parte dos brasileiros, a maioria esmagadora, tem de ter uma relação com os bancos. E com as novas tecnologias, muita gente se atrapalha, não tem mais aquele contato direto com as pessoas, dos bancos, etc. É tudo máquina ou celular. É uma comunicação, inclusive, bastante impessoal, né? E a distância, né? Totalmente robotizada. Aliás, eu queria te perguntar uma coisa, Zaidan. Esse projeto, você acha que ele é viável na rádio, onde você tem um público mais eclético, enfim, por quê? O podcast ainda ele é apontado como uma plataforma mais voltada para pessoas que têm graduadas, que têm um padrão de conhecimento um pouco acima da média. Você concorda com isso? Como você vê esse cenário? No rádio, Angélica, teria de ser algo mais curto, pontual, então entrevistas, você pode pegar uma vez por semana e ter ali um entrevistado para esclarecer como é essa relação, para ensinar a respeito das novas tecnologias. Eu não acho que possa ser uma coisa tão longa. No rádio, não. O rádio precisa de mais dinamismo, você tem de ter repórteres participando, entrando com outras informações. Você está tratando de um assunto, de repente tem uma decisão importantíssima no Supremo Tribunal Federal, você tem de parar tudo. E o podcast permite uma abordagem mais longa, específica. As pessoas sabem que ali vão escutar exatamente aquele assunto. Claro, a nossa ideia não é ficar tratando com tecnicismo as coisas, né? Pelo contrário, é popularizá-las, etc., com muita flexibilidade, bom humor. Outros assuntos entram mais amplos na área econômica. Mas eu acho que no rádio você teria de fazer um modelo diferente. O podcast é muito específico. Esse, pelo menos, é muito específico. Não, eu ouvi, inclusive, estreou essa semana o podcast Isso Ninguém Vê. Aliás, o nome do podcast, que é produzido pela Salsa Nova, é a Pod 300, né? Ela tem um patrocínio da Núclea. Mas eu queria te falar o seguinte, Isso Ninguém Vê me chamou muita atenção o nome por vários aspectos. Um dos quais também é muito ligado à questão do rádio. Explico. Hoje existe uma tendência a associar rádio e vídeo. Por exemplo, YouTube, imagens direto no Instagram, a transmídia, né? Agora eu vejo que você é uma pessoa bastante focada no quê? Na palavra, no áudio. Como que você se situa, você, Zaidan, nesse contexto onde tudo está agora também indo nas mídias visuais? O próprio rádio mudou isso. O rádio hoje usa muito imagem, né? Com transmissões pelo YouTube, pelo Facebook. A rádio faz muito isso. A Bandeirantes, onde eu trabalho, faz muito isso. Então, eu, inclusive, quando estou no estúdio, aí tudo bem, está lá a imagem e tal, e eu esqueço que há uma imagem ali. O trabalho continua sendo a palavra, como você frisou. Agora, no jornal que eu faço, de segunda a sexta, das 3 às 5, eu faço à distância, né? Então eu uso equipamento de som excepcional e tal, mas sem a obrigatoriedade de ter imagem. Se eu quiser,
vamos fazer hoje com imagem pelo Skype. Mas normalmente não. Normalmente faço sem imagens, boto um retrato lá e fica a sua voz. Mas o pessoal que está no estúdio aparece o tempo todo. E a minha única preocupação é que isso possa tirar alguns elementos peculiares do rádio. Tais Você como? não tem que se preocupar como é que você está vestido, como é que você está sentado, mas sim o conteúdo, exclusivamente o conteúdo. E com a entrada da imagem, muita gente passou a ter essa preocupação também com a imagem, olhar para a câmera e tal. Se conseguir fazer isso sem perder o que é essencial no rádio, perfeito. Essa nova geração está bem antenada com isso, né? Todo mundo vai para as imagens YouTube, Instagram, mas o conteúdo mesmo, eu quero também destacar com você o seguinte: você é conhecido como um homem de vasta cultura e análises principalmente profundas. Isso a gente vê no Bandeirantes Acontece diariamente, né? Você faz o editorial, é o comentarista, mas aqui uma curiosidade, Zaidan. Qual é o seu tema preferido? Porque você também sempre fez um trabalho excepcional em esporte. E aí, é política internacional, é esportes? Como que é isso? Não, eu não tenho um tema preferido. Alguns assuntos são muito bons para você mergulhar neles, né? E como eu tenho tempo, e aliás no rádio é uma coisa rara, né? Normalmente você tem 2, 3 minutos para uma intervenção. E como me foi dado ali a possibilidade de falar meia hora sobre determinado assunto, depende do dia. E quando eu faço futebol, agora na Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, seja o que for, eu também gosto daquilo. E me dedico exclusivamente àquilo naquele momento. Agora, política internacional, hoje, é essencial, né? As pessoas não conseguem mais entender o próprio país se não entenderem o que está acontecendo no mundo. E hoje você tem muita informação. Se você quiser, agora você entra aí no seu computador, um jornal iraniano, um jornal do Bangladesh, um jornal do Vietnã, um jornal chinês. Aliás, quais são as suas principais fontes que você busca informações na imprensa internacional, eu digo? Bom, hoje, inclusive, é um desafio, porque a guerra Ucrânia e Rússia, esse é um assunto inevitável, você tem que tratar dele o tempo todo, você tem de lidar com a censura que foi imposta no Ocidente aos meios de comunicação russos, né? Então, há uma abordagem de um lado só. Então, é preciso buscar isso. E há algumas plataformas nos Estados Unidos, que são, inclusive, de certa forma, marginalizadas, perseguidas pelas empresas corporativas de imprensa, e elas trazem aquilo que a imprensa russa está tratando. Isso não acontecia nem na época da Guerra Fria. Você tinha meios ocidentais que traziam as informações da Rússia, exatamente porque as pessoas não tivessem um lado só. E não é só isso, não é só em relação à guerra. Mesmo no noticiário nacional, hoje você tem de filtrar. Há muita mentira, há muita abordagem enviesada, há muita militância no noticiário. E uma coisa é o editorial. Qualquer jornal, televisão, rádio, no editorial deve expor a sua opinião. Mas essa opinião não pode contaminar o noticiário. O noticiário hoje está contaminado. Então você não pode ter uma fonte só. Você tem de vasculhar, filtrar, interpretar, ligar os dados, os fatos, para que você possa escapar a esse círculo de notícias erradas, informações falsas, mentiras. É preciso driblar tudo isso para ter uma informação isenta, né? Que essa é a nossa obrigação. O jornalista tem a obrigação de ser honesto, aliás, qualquer profissão, é uma obrigação, não é uma qualidade, e de ser independente. É a famosa imparcialidade, né? Que a gente, confesso e concordo muito e comungo com você dessa opinião e observação da polarização e a militância que hoje a gente tem encontrado no jornalismo. Mas nomes como você trazem a informação com informação e análise. É muito importante. Zaidan, nós estamos aqui com um tempo contadinho.
É uma delícia falar com você. Eu quero, inclusive, aqui no ar mesmo, teremos aí no próximo ano um trabalho mais extenso. Eu adoraria contar novamente com sua participação, que sempre não só abrilhanta, mas é tanto conhecimento. Realmente você é um mestre no jornalismo. Parabéns, Aidan. Angélica, sou eu que agradece o convite, uma honra para mim, não tenha dúvida. Quando precisarem, vocês têm um número, é só ligar, tá bom? Isso, então vamos só reforçar aqui para o pessoal em relação ao podcast, que olha, estou adorando assistir, foi o primeiro, né? O Isso Ninguém Vê, ele está nas plataformas pelo Deezer, pelo Spotify, por várias plataformas, né, Zaidan? Várias plataformas, é isso. E é um conteúdo que vai ser divulgado regularmente, né? A gente grava, claro, isso, não tem que ficar escondendo isso, a gente grava, e aí, pelo menos 2 conteúdos por mês. E o Dan Stuba, que é um cara muito divertido, além de muito inteligente, bem informado, ele é muito divertido, então o assunto mais árido fica leve ali na abordagem que ele traz. Tem sido uma prosa muito boa. Eu espero contar com a audiência de todos vocês. Obrigado, Angélica. Eu que agradeço. Um grande abraço, Zaidan. Abraço. Gente, falamos com Cláudio Zaidan aqui na Rádio Senac e fiquemos agora com a música Roupa Nova. Hoje o nosso convidado é Valdo Rocha. Bom dia, Valdo Rocha. Muito bom dia para você, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Desde já agradecemos a disponibilidade, viu? Vamos lá. Apresentador, locutor, jornalista e produtor, correto? Isso mesmo, Júnior. Legal. Atualmente trabalhando na Rádio Capital e Imaculada Conceição. Exatamente. Atualmente eu me divido nessas 2 funções na Rádio Imaculada. Eu estou sempre de segunda a sexta-feira a partir das 2 da tarde. E na Rádio Capital eu faço os finais de semana. Bacana. Como é trabalhar com o público cristão, Valdo? Como que é essa parte assim? Então, o público cristão é um público diferente de todos os outros, né? Porque não é um público que está acostumado a ouvir qualquer coisa no rádio. Eles querem ser evangelizados, né? Quando eu entrei na Rádio Imaculada, eu tive muita dificuldade até começar a entender, porque como eu vinha de outras emissoras seculares, então eu demorei um pouco para entender qual que era a verdadeira missão da Rádio Cristã, né? Que é justamente esse, levar a palavra de Deus, levar o amor ao próximo, né? Usar aquilo que Jesus nos deixou, né? Que é amar o próximo, pronunciar palavras que levam a paz, levar o amor. Então é um público que é diferenciado justamente por isso, né? Porque eles não querem qualquer coisa, eles querem ouvir a palavra de Deus. E se você não tem um conhecimento da palavra de Deus, se você não lê a Bíblia, sabe, se você não vai numa igreja, não vai numa missa, num culto, acaba ficando um pouco mais difícil para quem quer trabalhar na comunicação no meio cristão, acaba ficando bem difícil. Então eu tive que me adequar. É verdade, é verdade. E é um público bem família, né? Acredito, né? Sim, um público bem família também, né? Apesar de muitos ouvintes ligarem lá, falando, hoje eu briguei com a esposa, eu briguei com o filho, meu filho está sem falar comigo, né? Porque o cristão, ele tem esse laço familiar, e quando eles estão brigados, chateados, eles ligam, eles desabafam, né? Então a gente tem que estar no momento também para poder dar uma palavra amiga. Não adianta o ouvinte ligar lá e falar, eu briguei com meu filho. Tá bom, vamos atender mais um ouvinte. Não adianta, você tem que ter algo a mais para falar, e é algo que vem do seu coração, não é nada lido, é tudo espontâneo, né? Então, é algo que acaba sendo
difícil, mas se você tiver Deus no seu coração, acaba conseguindo. Legal. E atualmente na Imaculada Conceição é de segunda a sexta-feira? Isso, de segunda a sexta-feira. Eu entro no ar às 14h. Eu apresento 2 programas lá, né? Que é o Encontro com Maria, que começa às 2h e vai até às 3h. Na sequência, eu apresento um programa que chama-se Em Sintonia com Deus. Então, são 2 programas de segunda a sexta e a gente vai evangelizando, né? Levando a palavra de Deus através da rádio. Legal. E você poderia dar um testemunho, assim, de alguém que, por exemplo, você, de repente, o destino, assim, te pôs de frente a alguma pessoa, assim, que falou, poxa, Valdo, escutei aquela palavra no seu programa e me ajudou muito. Sim. Tem muitos testemunhos nesse sentido, ô Júnior, porque as pessoas que ouvem a Rádio Imaculada, onde eu trabalho, ou qualquer outro tipo de rádio cristã, eles querem ser acolhidos, né? Então, sabe, muitas pessoas ligam lá passando por momentos difíceis, às vezes alguma perda, porque é muito difícil a gente conseguir superar uma perda quando morre um parente próximo, um amigo, uma mãe, um filho, né? E eu lembro que um pai uma vez ligou na Rádio Imaculada, ele sempre rezava o terço, porque lá a gente também faz a oração do terço, e os ouvintes participam e rezam com o padre e com o locutor, né? E esse senhor, ele estava passando por momentos difíceis com a filha estava doente, estava com câncer, né? E passou um tempo que ela veio a falecer. E só depois de um tempo que ele ligou na rádio novamente e falou que o que eu falei uma vez para ele tocou o coração e a partir daquele momento ele se sentiu em paz. Então é aí que a gente vê a nossa missão, né? Porque a gente está lá não é só pelo simples trabalho, sabe? De ser locutor, de trabalhar com comunicação. Tem algo a mais que faz a nossa vida como locutor, principalmente no meio católico, no meio evangélico, sabe? A mudar a nossa vida e tentar transformar a vida do próximo também. Que lição, hein? Que lição de vida. É interessante que é uma responsabilidade muito grande, né, Valdo? Porque você trabalha com os sentimentos, né, das pessoas, né? Sim, trabalha com sentimento. E se você, como comunicador, não tiver aberto a prestar atenção naquilo que as pessoas estão sentindo, naquilo que as pessoas estão falando, porque além da gente se comunicar, Júnior, eu acho que a gente tem que saber ouvir. Antes de se comunicar, a gente tem que saber ouvir, né? Então, é importante a gente saber ouvir. A gente tem diversos cursos de oratória, de comunicação, de locução, e não tem nenhum curso para saber ouvir. Mas para se comunicar, a gente tem que saber ouvir, e ouvir é o principal. Bacana. E você também desenvolve trabalho na Rádio Capital, correto? Sim, isso mesmo. Aos domingos, correto? Aos domingos, no horário da manhã. Isso, legal. E como que é, assim, porque a Rádio Capital tem pesos pesados lá, né? Eli Correia, né? Padre Marcelo, Rossi, como que é? Passa um pouquinho para nós, um pouquinho dessa experiência de vida com essa, com essa turma. Então, pois eu, aos finais de semana, eu faço a programação da Rádio Capital no domingo, né? Tem um programa lá que chama-se Domingo de Manhã. E para mim é uma grande experiência trabalhar com essas feras, né? Com Eli Correia, com o Padre Marcelo Rossi, como você citou, Laércio Maciel, João Ferreira, Ângela Matos, grandes nomes do rádio brasileiro, Vini Delacarte. Então, para mim é uma grande honra trabalhar com toda essa galera, porque são pessoas que eu ouvia quando eu era criança, que minha mãe colocava no rádio para eu ouvir. Então, eu fico muito feliz, lisonjeado de ter sido convidado, né, para estar trabalhando lá. Tô aos finais de semana, quem sabe não apareço na semana também. E é um programa, o Domingo de Manhã,
onde eu apresento, é um programa de entretenimento. Eu atendo os ouvintes também, mensagens que mandam participações em áudio, tem alguns quadros também. O meu único medo é eu falar um Salve Maria Imaculada na Rádio Capital. Ou vice-versa, né? É verdade. Mas, bom, vem cá, já aconteceu, Valdo, de você acontecer, dar um deslize, assim, durante a sua carreira, né? Eu vi que você começou em 2000, deu início à comunicação em 2003, correto? Isso mesmo. Na verdade, assim, eu comecei em 2003 na comunicação, só que era mais na parte artística, porque eu queria trabalhar com a voz e eu comecei como dublador. Sim. Fiz curso de teatro, aí me formei no teatro, fui procurar dublagem. E, assim, foi um locutor que trabalhava no estúdio de dublagem, que chamava-se, né, Moíbo Curi. E trabalhou na Rádio Bandeirantes muitos anos, e ele falou: olha, garoto, eu tinha 19 anos, eu acho que você se daria bem no rádio. E eu nunca tinha pensado no rádio, né? E só depois dele ter falado isso, que isso começou a entrar na minha cabeça, pensei, será que é verdade, hein? Será que a minha voz seria legal para trabalhar no rádio? Aí eu consegui entrar no rádio, fiz cursos também no Senac, São Paulo, inclusive é a maior escola na formação de locutores, é o Senac. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, para encerrar a nossa entrevista, e desde já agradecendo mesmo, viu, Valdo, a disponibilidade, o conselho, né? Uma vez que você passou, né, pelo Senac, qual que é o conselho que você dá para nós que estamos aí em busca desse sonho, de realizar esse sonho? Olha, o conselho que eu dou, Júnior, na verdade pode até parecer clichê, mas é você nunca desistir. Independente daquilo que as pessoas falem, independente daquilo que as pessoas digam de você, porque é o seguinte, se você fizer, vão falar de qualquer jeito. Mas tá querendo ser famoso. Se você não fizer, vão falar, esse aí é fraco, não conseguiu ir atrás do próprio objetivo. Então, o importante é você não desistir, você tentar, você bater na porta, porque uma hora ou outra você vai conseguir. É claro que para as coisas darem certo, você tem que trabalhar bastante. Você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem, que procurar sempre evoluir. Evoluir como um profissional e evoluir como uma pessoa, isso é fundamental. Então, eu acho que o importante é você não desistir, independente das críticas, independente do que falem. Você tem que estar bem com o seu coração, bem com Deus e aberto para as coisas boas e para as coisas novas que estão acontecendo na sua vida. É isso. Muito bem, muito bem. Estivemos hoje aqui com o Valdo Rocha, uma grande presença, um grande profissional da área da comunicação. Desde já agradeço mais uma vez. Um bom dia, Valdo. Eu que agradeço, Júnior. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Agora vamos de música. Agora, 10 horas e 16 minutos. Vamos de música. Tchau. Rádio Senac, em entrevista. Muito bom dia para todos. Eu estou aqui com uma pessoa extremamente especial, super talentosa, inclusive. Ele é locutor, ator, dublador, cantor, mestre de cerimônias trilingue e dono de uma voz versátil e marcante. Naturalmente super talentoso, mas nem por isso deixou de buscar conhecimento através do estudo.
pois é formado em Publicidade e Propaganda pela ESPN e Entertainment Business pela Universidade da Califórnia, UCLA, nos Estados Unidos, além de cursos de teatro e interpretação também nos Estados Unidos, Inglaterra e no Brasil. Ou seja, ralou muito para chegar onde chegou e tem ainda muito mais para conquistar. Temos agora a entrevista com o meu amigo Phil Miller. E aí, Phil, me ouve? Tudo bom? Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio dia. Senac. Obrigado. Bom dia a você, bom dia a todos que estão ouvindo. Tá certo, Phil. Me conta uma coisinha. Primeira curiosidade que eu tenho a respeito do seu nome. Phil Miller é um pseudônimo, nome de trabalho ou um nome de batismo? É um nome de trabalho, é um nome artístico. Na verdade, ele é engraçado. Aqui no Brasil eles falam Miller, lá nos Estados Unidos é Myler, porque só tem um L. Foi a diferença que eu achei no seu nome, Miller. Eu até fiquei um pouco em dúvida, né? Miller. Bem interessante. Bom, vamos te chamar então de Phil, que é como você é normalmente conhecido. E você nasceu aonde? Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro? Eu nasci em São Paulo, aí eu fui para os Estados Unidos ainda neném, fiquei lá até os 12 anos, cresci lá, e daí voltei para cá, depois voltei para lá, então já morei em um monte de lugares, né? Em São Paulo, morei em Nova York, em Los Angeles, e a gente vai angariando experiências e conhecimento com essas viagens, com esse tempo que você mora em outros lugares, né? Ah, entendo. Então, os seus pais, eles trabalhavam com o quê, já que você era criança e os acompanhava? Meu pai, ele trabalhava com a produção de tubos plásticos, né, de encanamento, e daí ele tinha que viajar por conta disso. Ah, entendo. E agora vamos ao que nos interessa bastante, né? Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, como você mesmo comenta, né? Você vive na ponte aérea São Paulo-Los Angeles, né? E isso é a sua carreira atual, mas me fala um pouco a respeito da sua carreira, onde ela começou, porque você tem uma voz realmente muito versátil, ela é diferenciada. Isso você começou através da locução comercial? Lembra, assim, qual que foi o seu primeiro trabalho? Olha, na verdade, eu fazia teatro amador ali quando eu tinha 16, 17, 18 anos, e eu nunca acreditei que eu poderia trabalhar com isso. Então, na verdade, eu fui fazer propaganda e marketing, né? Mas a coisa começou mesmo com um amigo que eu tinha lá na ESPM, que me indicou para gravar uma locução em inglês, porque havia poucos locutores que gravavam em inglês aqui em São Paulo. E a partir daí começou. Aí eu usei o que eu tinha aprendido no teatro para fazer aquela locução, comecei a gravar cada vez mais, e aí eu vi que eu ia acabar assim, usando o que eu aprendi na ESPM para trabalhar gravando principalmente propagandas em inglês, em português e depois também em espanhol. Ah, correto. E continuando então nesse seu segmento, né, de locução, eu sei que a sua carreira teve vários desdobramentos, né? Hoje eu sei que você é um ator. E a sua voz aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal talvez não o conheça visualmente, mas a sua voz ela é muito conhecida. Você é a voz principal lá da Rede Bandeirantes, correto? Da EXN também. Eu trabalhei na Bandeirantes de 2012 a 2018. Antes eu tinha trabalhado na TV Cultura também, lá com o grande Alfredo Alves. E hoje em dia, principalmente, eu faço locuções para a Sony e para o canal AXN. Eu acho que a minha voz é mais conhecida hoje em dia no AXN, onde eu tenho, tem um tipo de assinatura específica que a gente encontrou uma voz, que é mais ou menos aquela coisa tipo, hoje, no AXN, Criminal Minds. E é puxado para o tipo de locução que era feita em trailers nos Estados Unidos. Nossa, que legal, né? Bom, e me diga uma coisa a respeito da locução. Aqui no Brasil, eu sei que você também atua lá fora, mas no Brasil, como você enxerga hoje a locução? Você acha que ela evoluiu, piorou, tem poucas vozes, existe espaço ainda? Porque o pessoal que estuda tem muito essa curiosidade, né, de saber como vai encontrar o mercado daqui a um tempinho. O mercado está muito diferente, né? Ele vai mudando o tempo inteiro. Para quem está começando, eu acho que é uma coisa do ser humano, né? A gente sempre tem que estar se adaptando. Desde a Idade da Pedra, o pessoal estava lá num lugarzinho, aí
estava uma seca, tinha que sair para outro lugar. Então, do mesmo jeito, na locução também, eu já passei por muitas fases e agora é uma fase completamente diferente. Se você fica comparando, é capaz de daí você falar, tá pior, não tá tão bom quanto era antigamente, a qualidade é um outro tipo de padrão que tem hoje em dia. Correto. Bom, claro que você tem aquele baita currículo, né? Um currículo que eu até considero fantástico, né? Muita gente pode considerar como fantástico, né? E me fala assim, é que as pessoas elas têm aquele costume de ver a pessoa lá chegando em um determinado patamar. Eu acho que foi fácil chegar lá. E eu não tenho uma certa dúvida quanto a isso, porque as pessoas gostam de ver aonde a gente chegou, mas não o quanto a gente demorou para chegar, ou o quanto a gente sofreu. Você ralou bastante para chegar onde você está, né? E eu sei que você é uma pessoa que estuda bastante. Você acha que esse lance da educação bilíngue te facilitou, de você ter sido educado em outras línguas? Porque eu sei que nem tudo foi um mar de rosas na sua vida, com certeza. Não, olha, não é fácil. Não é fácil. Parece fácil, assim, falei, um amigo da faculdade indicou, e daí eu fui lá e já gravei, não, assim, sabe? Por exemplo, eu lembro que eu fui lá, ainda era fita cassete, gravei uma fita cassete num gravadorzinho, levei, a mulher da agência de propaganda ouviu e, tá bom, mas chamou um outro cara que ela já estava acostumada. Eu só consegui entrar porque esse cara não foi no dia, ele teve um problema, e daí de emergência, ela precisou, aí eu consegui gravar. E daí não é também que depois que gravei essa primeira, consegui continuar gravando, sabe? A batalha é grande, a concorrência é grande. Aqui já é grande, nos Estados Unidos é maior ainda a concorrência. Por falar em Estados Unidos, os seus trabalhos lá em Hollywood, quando as portas começaram a se abrir para você lá? E que você também não faz um papel normal, né? Você, normalmente, como eu considero, existe o estereótipo dos artistas latino-americanos, que só fazem papéis relacionados, né, aos estrangeiros que estão lá. Mas você é diferente, né? Porque o seu inglês é muito nativo, né? Além do inglês, você também fala muito bem espanhol. O meu inglês é nativo, por causa, né, desse tempo que eu... Porque basicamente foi meio que a minha primeira língua, porque eu falava as duas ao mesmo tempo crescendo, né? E, assim, eu vou te falar que, tipo, do mesmo jeito que com o Brasil, não é fácil, você tem que batalhar muito, e as portas foram se abrindo devagar, assim, primeiro você, é um cara novo, aí todo mundo quer conhecer, mas tem 400 caras iguais, assim, eu nunca esqueço, uma vez eu fui fazer lá um teste como ator para aquele seriado Modern Family. E daí no Modern Family, eu fui lá fazer o teste. E no Brasil, quando você vai fazer um teste, eu olho e tem mais uns 4 caras, 5 caras com a mesma cara que eu. A gente até se conhece, sai para beber depois. Lá tinham 42. Ou seja... 42 fios. Imagina 42 caras muito parecidos comigo. Aí teve a primeira peneirada. A segunda peneirada eram 8. E 8 daqueles que você fala, eu conheço aquele cara daquela série, eu conheço aquele outro daquele filme. Então, assim, finalmente respondendo a pergunta, foi se abrindo aos poucos, porque é muita batalha e lá nos Estados Unidos é muito baseado em meritocracia mesmo. Ou seja, você se esforça e alcança, né? Sozinho a gente não consegue nada. Eu sei que o nosso tempo de entrevista também tá ficando bastante curto, né? E eu queria fazer uma pergunta, assim, bem legalzinha para você, a respeito das pessoas que buscam ter essa vida de trabalhar com comunicação. Você que já atua há bastante tempo, né? Me diga uma coisinha. Diante de tudo que você passou e vivenciou, o que você tem a dizer a nós? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: não desistam. O mercado é difícil, mas não é impossível. Saibam que vocês vão ter que sempre se aperfeiçoar. E tenha um plano B para te segurar. Não é, sabe, nenhum demérito. Harrison Ford era carpinteiro e era ator, até conseguir ser só ator. Então tenha um outro trabalho que te pague as contas, enquanto você não alcança o sucesso. Para mim, essa é a melhor dica que eu posso passar. Entendo. Bom, eu ganhei mais 3 minutos na nossa entrevista. E aí, porque você é uma pessoa muito interessante, né? Havia todo um interesse em trazer você aqui para conversar conosco, né? Inclusive, eu vou até
programar uma coisa um pouco maior no meio da sua ponte São Paulo-Los Angeles, aí um dia que você estiver mais disponível aí para vir aqui conversar pessoalmente com a gente, né? E me fala uma coisinha bem que eu considero assim bastante interessante, né? Você tem mais algum novo trabalho assim programado lá para você aqui nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Alguma coisa que já esteja engatilhada para 2023? Eu tenho, infelizmente eu não posso falar, porque a gente, né, assina os NDAs, os Non-Disclosure Agreements, né, o termo de confidencialidade. Eu só posso falar que assim, é de uma empresa grande de fora, algo em inglês, que eu vou fazer aqui no Brasil, mas eu não posso falar mais. Entendi, tá certo. A NDA eu conheço muito bem como funciona. Tá certo, meu amigo Phil. Olha, foi um prazer você estar aqui conosco. Eu trouxe assim grandes papos para nós aqui que estamos aqui em busca de algo, né, tentando crescer nesse segmento. Eu quero te agradecer a sua disponibilidade também, tá? E oportunamente a gente vai continuar conversando sobre outros assuntos. E quais são as suas redes sociais? Como a gente faz para te acompanhar, para saber dessas novidades também? Olha, eu sou meio mal de rede social. Eu tenho o meu Instagram é @PhilMyler mesmo, né? E Phil só tem um L, Myler só tem um L também. E tem o meu Facebook também, é Phil Myler. Basicamente, dessa forma que vocês podem, mas eu não atualizo muito. Preciso começar a atualizar mais. Se quiserem ver mais, sigam o Phil no AXN. Exato. E se vocês tiverem a Globoplay, vale muito a pena assistir a minissérie Passaporte para a Liberdade, onde eu faço um papel também. Tive a grande honra de trabalhar nesse projeto que é lindo e que está disponível na Globoplay. Tá vendo? Você tem muita bagagem, 10 minutos é pouco, nós temos que passar o dia inteiro conversando. Muito obrigado mais uma vez, Phil. Tá, foi muito bom mesmo estar com você. Tá joia? Prazer. Esse foi o Phil Miller que esteve conosco, e agora nós vamos continuar de música. Bad Wolves, Sober. The one I'm leaving you for. Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Senac. Eu sou Felipe Trovarelli e vou com você até às 11h30. Rádio Senac, entrevista. E hoje um dia muito especial. Recebemos aqui ele que é formado em Rádio e TV pela Unesp, voz de campanhas publicitárias de empresas grandes como Itaú e Outback, autor do podcast A Voz da Minha Consciência, músico, locutor, pensador e piadista. Recebo hoje o pai da Julieta, Leandro Sozzi. Bom dia, Leandro, seja muito bem-vindo. Bom dia. E aí, tudo certo? Beleza pura? Tudo bem, muito obrigado aí pela presença. Podemos começar já? Vamos lá. Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho do começo da sua trajetória e como que você chegou na locução. Cara, foi um negócio totalmente por acaso, na verdade. Na verdade, assim, eu sempre fui músico, né? E eu queria muito trabalhar com música para comunicação, que era a minha vibe, né? Minha vibe era estúdio, eu sempre gostei muito mais de estúdio do que palco, e criatividade, né? E criar trilhas, enfim, criar sons, participar um pouco da produção de spots publicitários, enfim. E aí, assim que eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar um pouco com isso, né? Eu estudei música também, eu fiz o LM, né? Acho que nem existe mais o LM em São Paulo. Uhum. Acho que é Santa Marcelina, não sei. E aí eu comecei a trabalhar com isso, com trilha. E de vez em quando eu trabalhava com locução. Na faculdade, um professor meu, um dia, a gente fazendo um trabalho, né? A gente tinha que criar uma radionovela. E eu fui, de brincadeira, eu fui fazer uma locução lá da radionovela e tal. E meu professor parou a gravação na hora e falou assim: Leandro, vai fazer teste porque eu acho que você leva jeito, não sei o quê. Eu falei, aí eu
achei estranho, falei, tá bom, nunca mais pensei nisso. Uhum. Mas aí começou a pintar um jobzinho ali, outro aqui, eu falei, deixa eu fazer, acho legal fazer, eu achava divertido fazer e tal. E os anos foram passando e eu fui substituindo a composição de trilhas por locução. Foi um processo muito natural e inesperado, assim. Eu não esperava que locução hoje fosse ser 99% de tudo que eu faço. Então foi bem interessante essa trajetória. E música hoje eu faço muito de vez em quando, ainda gravo e tal. Mas a locução me pegou, assim, acabei me apaixonando por esse tipo de trabalho e tô aí até hoje. Entendi. Então você não compõe mais, é isso? Parou? Eu componho, mas assim, eu não me divulgo mais como compositor, sabe? Tá. Não procuro, enfim. Entendi. E onde que o Clube da Voz entra nessa questão da locução? Quando ele chegou? O clube foi em 2018. Eu tava produzindo conteúdo loucamente naquela época. Assim, eu tinha um negócio eu postava no Facebook, né? Uhum. Coisa de tiozão, né? Postar no Facebook. Eu postava no Facebook, era um negócio que eu tinha criado, o Desafio do Sósia. Que eu fazia uma enquete, né? Falar, que tipo de voz você quer que eu faça? Né? E em que situação? E aí eu comecei a me divertir muito com isso e comecei a fazer, né? Criava os roteiros também. Uhum. Tá no YouTube lá, cada vídeo deve ter umas 35 visualizações. É minha mãe, minha irmã e meu primo que assistiram. Uhum. Mas eu coloquei tudo lá. Sim. Mas a galera via mais no Facebook, né? E aí acho que a Larissa Mazeiro, que é a filha do Edson Mazeiro, né, que é o fundador do clube, ela viu esse material, ela gostou muito do meu trabalho e tal, e me escreveu. Ela falou, olha, manda seu material pro clube, que eu acho que a diretoria te aprova. Nossa, eu falei, caraca, né, que legal. Uhum. Eu fiquei assim, né, todo surpreso, enfim. Acabou que mandei o material, organizei tudo direitinho, tem uma série de exigências, né, para você entrar no clube. E atendi todas e tô lá até hoje. E sou super amigo da Larissa, a gente acabou se tornando muito amigo. E fiz muitos amigos também no clube, então, um pessoal muito gente boa. E foi assim. Então, das 35 visualizações, teve uma muito, né? Teve uma terceira, pra você ver, né? Como é que engajamento é tudo e visualização não é nada. Exato. Bom, eu tenho uma pergunta para você. Eu queria saber como você, como profissional de comunicação, você fez rádio e TV, né? E trabalhou com música, trabalhou com locução, trabalha, inclusive. Eu queria saber como que você vê o futuro da profissão hoje. O que está mudando? Desde quando você começou, né? Que tendências você vê mudando aí? Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa. Quando eu fiz a faculdade, para você ter uma ideia, o nome do curso era Rádio e TV. Uhum. Hoje acho que já é comunicações, né? Tem lugares desculpa te interromper, é Rádio TV Internet, né? Que tem em alguns lugares Rádio também. TV Internet, né? Tá. Eu nem sei ao certo qual que é o nome do curso lá na Unesp agora, mas me disseram que era comunicações, alguma coisa assim. Mas enfim, mudou muito a quantidade de plataformas que existe hoje, a quantidade de... Cara, tá tudo crescendo muito. Tudo cresceu muito mesmo. Abriu um leque de oportunidades para quem trabalha com voz, né? Não é mais só rádio e TV, faz tempo que não é mais assim, né? Porque antigamente era rádio e TV e eram alguns poucos locutores. Sim. Agora é muita coisa. É URA, e-learning, audiobook. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo é gravar conto para um site de contos, sabe? Contos infantis. Então, sabe, tem muito esse tipo de trabalho que, assim, tá muito variou-se muito mais do que publicidade, né? Porque a primeira coisa que você pensa quando fala em locução é publicidade. Sim. Mas eu vou te dizer que hoje, acho que, não sei, arrisco dizer que nem 20% dos meus trabalhos são de publicidade, sabe? Uhum. Então, gravo muita coisa interna, comunicação, empresa grande que precisa fazer comunicação com os funcionários,
né, faz vídeos de treinamento, enfim. E o futuro, eu acho que tem os dois lados, né? Tem uma ameaça que eu acho que é real, é uma coisa que a gente pode ficar um pouquinho preocupado, mas nem tanto ainda, que é a questão da inteligência artificial. Sim. Não vai demorar muito, vai ter robôs fazendo locução melhor que a gente. Uhum. Por um outro lado, tem essa questão humana, né? Que eu acho que vai perdurar ainda por um bom tempo. Muitas coisas que robôs ainda não conseguem fazer, né? Que a gente ainda consegue. Uhum. Então, acho que tem essas duas vertentes, vamos dizer assim. Por um lado, está crescendo muito a oferta, né, de trabalho, cresceu muito, né, Reels. Às vezes as pessoas me chamam para gravar Reels, sabe? Então é muito louco isso. E, por outro lado, tem essa ameaça da inteligência artificial que eu acho que vai demorar um pouco ainda. Acho que ainda tem muito a ser explorado. Esse mercado ainda tem muito a ser explorado, tem muita coisa interessante aparecendo. E também não é só o fato de só porque é inteligência artificial que vai tomar tudo agora, né? Uhum. Porque tem vários tipos de público, né? Para quem produz conteúdo e que né, menor, é uma pessoa física, enfim, isso é muito interessante, você pegar, entrar no site lá, pagar uma mensalidade, colocar um texto e aquele texto é lido por um locutor que você escolher lá, né? Num grupo de 30 locutores que tem lá disponível. Sim. Mas para uma empresa isso já não é muito interessante, porque imagina se todas as empresas fizerem isso, né? Então, vão ser todas as vozes iguais. Então, corre-se o risco de ter a mesma voz numa campanha diferente, de uma empresa diferente, né? Você está lá ouvindo uma publicidade de um Banco do Brasil, de repente entra Itaú com a mesma voz, sabe? É uma coisa que não... Né, para grandes empresas não é muito interessante. Então a gente ainda tem o que explorar aí com isso. Tá então certo. acho que resumindo é isso. Entendi, muito obrigado. Bom, e essa questão, né, voltando, também continuando com a locução, a questão dos cursos de locução, né, a gente agora tem crescido, né, a questão dos cursos. Você acha que isso é uma coisa boa? Porque tudo tem expandido, né, como você disse. Você acha que essa expansão vai chegar um momento em que vai ter uma retração também? Não só no trabalho, mas como os cursos, todo... Eu acho que tudo é assim, né? Tudo tem ciclos. Talvez chegue um momento que fique saturado, né? Hoje as faculdades de direito estão totalmente saturadas, eu acho. Sim. Mas ainda tem mercado para absorver, né? Aí que tá, não dá para prever muito como vai ser. Porque vai ter uma invasão de aplicativos. Eu falei do direito, por exemplo. Parece que já tem aplicativos que você pode consultar, né? Você não precisa marcar uma consulta com o advogado. Sim. Então, enfim. Então é difícil dizer, cara. É difícil dizer alguma coisa que crave assim, que lacre, sabe? Tá. Não dá para falar. Entendi. Bom, nosso tempo é curto, a gente vai ter que encerrar, mas muito obrigado, Leandro, pela presença. Imagina, eu que agradeço aí o convite. Muito bom conversar com você. Voltar, fica à vontade. Beleza, brigadão. Tá bom, valeu, bom dia. Falou, bom dia. Rádio Senac, agora 11h32, conversamos com o Leandro Sozzi e vamos de YouTube. Desculpa, de
Hoje temos a honra de receber ele, que tem formação em marketing pela Faculdade AMB Morumbi, que já tem 9 anos, de 89, a Rádio Rock. Já é apresentador, repórter, locutor e produtor e está na frente do canal 5 Notas. Recebemos hoje, com muitas palmas, ele, Wendel Correia. Wendel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Matheus, beleza? Obrigado pelo convite aí. A gente que agradece. Podemos começar? Vamos lá, tô aqui para isso. Vamos lá, então. Bom, primeiramente eu queria, né, que você começasse, né, contando um pouquinho pra gente, né, de como foi a sua experiência de entrar no 89, né, a Rádio Rock, e tá aí até hoje, né, nesses 9 anos de carreira. Vamos lá, tentar resumir um pouco para não tomar todo o tempo aí. Mas eu sempre fui ouvinte da 89 desde pequeno, né, com os 8 anos, assim, eu já lembro que isso eu nasci em 90, então era 98. Eu já ouvia bastante 89, comprava revista, tudo, e aí teve um período que ali em 2006 a rádio, e sempre ouvi muito rádio, né, não só 89 como muitas rádios, mas principalmente 89. E aí ela virou pop uma época aí, né, de 2006 até 2012, né, fui crescendo e tal, e eu fui fazer biologia na Unicamp, nesse meio tempo, assim, quando eu me formei no ensino médio, né. E aí de lá, eu não estava gostando mais muito do curso de biologia, a rádio voltou a ser rock, eu ganhei uma promoção. Eu participo, quando a rádio voltou a ser rock, em dezembro de 2012, o Facebook ainda estava bombando, né? Hoje em dia é mais Instagram e TikTok, mas na época ainda era o Facebook. Eu participava muito dos programas, principalmente do Esquenta. Eu dava lá informações de música, tal, que eu sempre li muito sobre música, principalmente sobre rock. E aí eu ganhei uma promoção para assistir um show do Traje a Rigor no camarote com o pessoal da rádio. Aí eu conheci a galera da rádio, já estava descontente com o curso de biologia e assim, minha voz ficou há 5, 15 anos, então é a minha vida inteira ouvindo. Por que você não faz locução? Você entende de música e tem a voz assim? Vai esse caminho. Eu falei, bom, eu conheci a rádio, gostei, né? Não estou gostando de biologia, eu fui fazer um curso de locução. Uhum. E nisso, já em contato com a galera da rádio, fui visitando a rádio uma vez por mês, aí fui virando uma vez por semana, já participando ali dos programas. Aí chegou um dia que eles falaram, vem trabalhar aqui com a gente. E eu entrei como estagiário do programa Esquenta. E aí depois eu fui entrando ali na produção geral da rádio, comecei a fazer entrevistas, aí hoje já estou aí na locução oficial aí, um dos locutores da Rádio Rock. Já faz 9 anos e meio já. Exatamente, ano que vem 10 anos de rádio, né? 10, é uma loucura, cara, não parece. E para você, como que foi, por exemplo, quando você estava no curso de locução? Você achou que, por exemplo, você ia chegar, né, em uma das maiores rádios de São Paulo? Era o meu objetivo, eu não achei que ia ser tão rápido. Eu achei que ia demorar alguns anos assim, mas eu achei que para chegar numa rádio grande em São Paulo, eu achei que ia demorar um pouco mais. Mas o que eu vi assim, o que eu sinto, né, hoje, olhando para trás, que foi o meu diferencial, é que eu tinha muita informação, eu sempre li muito. Ter esse conteúdo a mais, além da voz, assim, né, de fazer a dicção certa, tal, que vocês estão aprendendo aí, eu acho que ter informação foi o meu diferencial. Até porque, né, trabalhar na rádio não é só locução, né, mas também é conteúdo, né? Sim, você tem que ter o conteúdo ali e saber mesmo, não só ler, né? Você tem que realmente saber porque imprevistos acontecem, né? Com certeza. E aproveitando a deixa, você também, né, nesses anos que você estava, você é entrevistador e já fez algumas entrevistas, inclusive, né, com ídolos internacionais. Quem foi, né, a pessoa, a banda que você mais gostou e mais curtiu fazer, entrevistar, né? O que eu mais gostei foi do Serj Tankian, foi em novembro de 2020. Serj Tankian é o vocalista do System of a Down. Uhum. Que é uma banda assim que eu gosto muito desde moleque e é um ídolo, né? E aí foi por uma causa muito importante, porque eles tinham lançado 2 músicas novas na época, que é para falar sobre os conflitos que acontecem ali na Armênia, né? Eles são todos descendentes de armenos. Uhum. Então, foi uma entrevista que eu tive que estudar muito sobre a Armênia, muito sobre as guerras que acontecem ali entre a Armênia e o Azerbaijão, além da banda, mais me aprofundar ainda mais no System of a Down. E eu consegui fazer uma boa entrevista e ele compartilhou, o Serj Tankian compartilhou a entrevista nas redes sociais dele de tanto que ele gostou. Então ali para mim vai ser difícil bater isso. O próprio cara que eu entrevistei, do tamanho do Serj Tankian, compartilhar a entrevista. Foi então assim? Acho que é o meu auge aí de entrevista até o momento é esse. Foi assim que ele chegou nos 6 mil no Instagram, né? Foi mais ou menos isso, que eu tenho muito fã de System of a Down me seguindo até hoje. Aproveitando também,
uma dúvida, você acha que, por exemplo, para ser locutor é necessário o inglês ou não? Principalmente para anunciar músicas, né? Eu acho que não só na locução, como em tudo hoje em dia, né? Acho que qualquer profissão, quanto mais línguas você tiver, principalmente o inglês, é essencial. E locução, para mim, é essencial também, porque a gente aqui no Brasil consome muita música em inglês, né? Sim. Então você precisa saber a pronúncia. Às vezes tem banda nova ali que eu vou atrás para ver qual que é a pronúncia certinha. Geralmente eu vou ali no YouTube e jogo entrevista com a banda, que aí vem a pronúncia certinha. E, por exemplo, hoje, se você não fosse trabalhar com locução, né? Se você não tivesse esse tempo todo na 89, né? Você trabalharia com o que, mais ou menos? O que você acha que você teria em mente? Seguiria na biologia ou não? Não, biologia eu não seguiria não, mais curiosidade mesmo, porque eu não gostei da área com que eu ia trabalhar, na verdade, assim, né? Mas eu acho que eu me dedicaria à música aí, cara. Eu toco algumas coisas, mas nunca fiz nada profissionalmente, assim. Mas eu me dedicaria mais à música. Ou seja, eu só faço profissão que é difícil ser rico. E, por exemplo, né, no show business, você achou que você, por exemplo, seria tão bem recebido como você foi? Ou, né, no começo foi, né, já levou algumas rasteiras? Como é que foi, por exemplo, no começo da sua carreira mesmo? Não achei que seria, porque eu sou muito tímido, né? Então, para mim, foi meio que uma batalha interna ali. E foi muito difícil, assim, eu consegui me soltar no ar, falar coisas pessoais, assim, no ar. Foi bem difícil, mas quem estava em volta, assim, não percebia. Mas eu sou um cara, ao mesmo tempo que sou tímido, eu sou tranquilo. Então, as pessoas me recebem bem, assim, de modo geral. Mas aí foi até surpreendente, assim, que aí você vai desenvolvendo, você vai aprendendo a falar melhor. E aí a galera vai gostando de você. Mas, assim, a timidez é até hoje. É um negócio que eu tenho que controlar, assim, fingir que tá tudo bem. É igual um livro do David Grohl, ele fala na biografia dele, você fake until you make, né? Você finge até você saber lidar com aquilo. Ele fala, por exemplo, eu tô aqui tocando com Paul McCartney, o meu ídolo, é um Beatle. Isso não é normal. Ele fala, mas eu vou fingir que é normal para conseguir lidar com isso. É mais ou menos isso que eu faço. Aquela pressão toda e se segura, né? Fala, não, eu tô normal, eu tô em paz. Externamente você tá fingindo bem, mas interno ali... Com certeza. Agora, Wendel, a gente preparou, né, uma espécie de pergunta-bomba aqui para você. Vai lá. Wendel Correia, essa pergunta é diferente. Como foi para você, por exemplo, sair da Atento, é uma empresa de telemarketing, e ir para uma das maiores rádios de São Paulo, que nem a gente tá falando aqui agora? Como que foi todo esse processo para você? O cara pesquisou bem, Parabéns aí. Não, foi Atento, assim, foi meu primeiro emprego, que eu sempre tinha combinado com os meus pais, com 18 anos, eu ia procurar emprego, né, para ajudar a pagar a faculdade e tudo. Então, assim, Atento foi até um trabalho legal, que é telemarketing. Você aprende ali como é que é trabalhar com as pessoas, né, ter mais paciência com as pessoas, porque ali está todo mundo trabalhando junto. Mas aí, assim, eu tive até propostas para continuar na área ali, só que eu não queria seguir aquilo, que para mim era muito estresse. Você ficar lidando com clientes nervosos ali o dia inteiro, para mim não era algo muito positivo. E aí eu saí de lá, fui para biologia, passei na Unicamp, fui fazer biologia. Uhum. E aí de lá a história que eu já te contei, aí fui para a rádio. Voltei não, né? Fui para a Rádio Rock e graças a Deus estou aí até hoje. Com certeza. Eu não iria falar, né, mas para mim é um exemplo, porque eu já passei pela Atento também, né, então é um exemplo, na verdade, não só para mim, mas para todos os meus colegas que estão aqui ouvindo e assistindo, né, para o pessoal também do Senac. E eu queria, na verdade, fazer a nossa última pergunta, que é pedir um conselho para você, Wendel, né, para os novos, para nós, né, novos integrantes do rádio, que entraremos nesse meio a partir do ano que vem. Qual que é o conselho que você pode dar pra gente, né, pra gente entrar bem, né, com o pé direito e seguir essa carreira? Cara, a informação que eu estava falando, tá sempre bem informado. A gente que é comunicador não precisa ser especialista, né, em tudo, mas, por exemplo, se é um comunicador, você tem que saber, por exemplo, que está rolando uma Copa do Mundo, que a final vai ser França e Argentina. Você não precisa saber a escalação da França, a escalação da Argentina, mas, assim, dando um exemplo, tem que acompanhar ali o que acontece na polícia, tem que sempre saber o que está acontecendo no mundo, né? E aqui, no caso, a gente está em São Paulo também. E, cara, saber que você sempre pode melhorar. Nunca achar que você já é o cara, porque isso é que a pessoa fala, sempre tem alguém melhor que você, e isso não deve ser para te derrubar, tem que ser incentivo. Você pode ter a voz grossa, você pode saber bastante de um assunto, mas
Você sempre tem que ir buscando além disso, né? Estudando sobre, pegando informação e melhorando. Por exemplo, eu acho que eu posso melhorar muito mais a minha dicção, minha locução, é sempre fazer aquela análise, eu pego ali como é que eu fui no ar, né? Analisar o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. Você sempre tem que buscar o melhor aí. É uma profissão muito boa, porque você pode viver com ela até o fim da vida, literalmente, né? Não é igual um jogador de futebol que tem que aposentar ali com uns 35, 36 em média. Você segue essa profissão a vida inteira. Então, e se atualizar, né? Tecnologicamente, eu vejo ali os locutores mais velhos que que continuam bem na profissão, são os que se atualizam. Sim. Entende o lance da internet, né? Entende ali o YouTube, vai sempre se atualizando, porque se você não se atualiza, cara, você fica para trás. Chegar para entrevistar alguém sem informação é complicado também, né? Não dá. Igual esses podcasts aí que os caras não vão entrevistar sem fazer nada, eu falo, eu não conseguiria. Não consigo. É isso aí, senhoras e senhores, Wendel Correia, o locutor humilde, informado e gente boa da 89. Valeu. A gente vai finalizar aqui, tá bom, Wendel? Mas antes de finalizar, eu queria só fazer uma última brincadeira com você, pode ser? Vai lá. Wendel, 89. A Rádio Rock. Muito obrigado, Wendel. A gente fica com o Wendel Correia, senhoras e senhores, o locutor da 89. Wendel, muito obrigado, tá bom, por essa oportunidade. Foi um prazer falar com você. A gente espera, né, ter outras oportunidades e principalmente se cruzar por aí nas rádios, né? Opa, com certeza. Obrigado pelo convite aí, me senti honrado. E parabéns e sucesso aí para todos nós, né, nessa profissão aí. A gente se esbarra aí ao longo dos caminhos. Com certeza. Amém para todos nós, meu amigo. Um grande abraço, viu? Valeu, abração. Abração, tchau, tchau. E ficamos agora com Kings of Leon e o Somebody. Rádio Senac, em entrevista. Muito bom dia para você, eu sou a Letícia Rosa e hoje vamos conversar com Daniel Daibem. Ele que é músico, radialista, locutor, produtor, apresentador, já passou por várias rádios de São Paulo, como Brasil 2000, 89 a Rádio Rock, e na Rádio Eldorado ficou por 10 anos, onde criou o programa Sala dos Professores no Rádio, que depois passou a ser programa ao vivo diretamente do Bourbon Street. Bom, ele gravou vinhetas para MTV, apresentou programas na TV Glitz. Resumindo, o cara é um currículo extenso que ficará pequeno aqui para nossa curta entrevista. Daniel Daibem, é um grande prazer recebê-lo aqui na Rádio Senac. Seja muito bem-vindo. Fala, Letícia. Tá me ouvindo bem aí? Tô. E aí? Que alegria. Como é que vai? Tudo jóia. Grande satisfação ter você por aqui. Então, vamos começar o nosso curto bate-papo aqui. A gente vai começar falando do início, né? O seu início na rádio. Você veio de Bauru aqui para estudar rádio e TV na FAAP, certo? E logo começou a passagem aqui pelas rádios de São Paulo. Conta tudo isso pra gente. Eu de pequenininho eu via rádio lá em Bauru, até ligava para pedir música, assim, no AM, né, essas coisas, mas eu não imaginava que ia trabalhar em rádio, não tinha muito interesse. Se bem que depois eu encontrei uma fita cassete aqui em casa, onde eu ficava brincando de programa de rádio com 12 anos de idade, mas eu nunca imaginei fazendo isso. No entanto, quando eu vim para São Paulo, existia um fascínio muito grande pela televisão. Engraçado isso, né? Eu nasci nos anos 70, era fascinante pensar na televisão. Então tinha esse curso de rádio e TV e vim para cá, né? Mas eu me lembro que, por conta do destino ali, destino não acredito nisso, mas estava no mural da FAAP uma plaquinha escrito: se você gosta de rock, venha trabalhar com a gente. E era um anúncio da 89 procurando estagiários. Então foi isso, eu acabei indo. Por quê? Não porque eu tinha vontade de ouvir minha voz no veículo rádio, é porque era uma rádio que mexia com um assunto que eu tinha entusiasmo, que era o rock, era a música. Sim, né? você Talvez sempre se aquele foi... anúncio fosse
talvez se aquele anúncio fosse pedindo estagiário de uma rádio de notícias esportivas, eu não tivesse ido, entendeu? Uhum, Então, foi pelo rock e pela música. o assunto me instigava e fui lá, né? Aí eu fui estagiário por 6 meses, onde foi muito bom, porque eu comecei atendendo o telefone dos ouvintes. Então eu tive a oportunidade de saber com quem é que os caras, quando abriam o microfone, estavam falando. E não eram exatamente pessoas que eu imaginava que eram, um monte de gente que gostava muito de música. Às vezes era o cara que ele queria ganhar o prêmio só. Ele ligava lá, ele não tinha nem tanto envolvimento com música. Isso foi bom, porque quando chegou a minha vez de abrir o microfone, eu entendi que eu não deveria ser muito profundo, mas também não deveria ser banal. Mas que se eu quisesse explicar alguma coisa sobre música, eu tinha que saber que eu não estava falando com um povo que era vidrado como eu. Tinha gente ali que não era tão fissurada. Então, quando eu abri o microfone, eu já tinha esse cuidado. Por quê? Porque eu atendi telefone antes na rádio. Então, foi super importante isso. Hoje eu vejo isso. Na época, não, né? Uhum. Nossa, super incrível, né? Então, a gente pode até dizer que isso fez parte do seu trabalho de pesquisa para você ser o locutor que não locutava, né? Porque o que mais incrível que era quando você estava no ar é que você não fazia aquela voz locutor, tá? Você conversava com o ouvinte, você envolvia de uma maneira muito natural, né? E isso você criou um personagem, você se inspirou em alguém, então acho que a chave foi isso aí, você antes conversar com os ouvintes e saber com o que você está falando, né? Eu acho que o lance é justamente o contrário, não criar nada, né? Eu lembro quando alguém falava, você trabalha em rádio, né? Você estava numa série, ele trabalha em rádio. As pessoas perguntavam basicamente 2 coisas. Como é o teu nome lá? Porque tinha essa coisa do cara ter um apelido, ter um jargão, Nome artístico, né? Nunca me identifiquei com isso. E assim, a pessoa perguntava, que legal, como é que você fala lá? Caramba, como é que o cara tem que falar diferente? Não, eu falo lá como eu estou falando aqui. Agora, talvez isso não... Olha que engraçado. Talvez isso não teria sido tolerável e possível na época se não fosse a chegada da MTV. Porque se você se lembrar, eu entrei em 93 no rádio. A MTV já estava ali na ativa há uns 3 anos. E aqueles VJs, o fato deles falarem um pouco mais espontâneo do que os vícios da locução de rádio, permitiu também que as pessoas aceitassem um cara falando assim no rádio. Eu penso isso, que talvez soasse um pouco esquisito se as pessoas não tivessem esse conjunto de coisas, né, de falar um pouco mais espontâneo. Né? Então, na verdade, eu não inventei nada, não. Eu só... O que eu fazia? Eu falei, que engraçado. Eu passei a minha adolescência inteira, né, dentro dos quartos dos meus amigos em Bauru, ouvindo música e lendo contracapa de disco, né? Contracapa de vinil, ficha técnica, lendo revistas. Isso aí a gente se contava por um e para o outro. Você viu que o Jeff Becerra, do Possessed, sofreu um acidente, ficou paraplégico? Então, quando eu ia contar alguma história, aliás, eu recebia a notícia do jornalismo lá, a notinha, né, para ler. Eu jamais lia a nota, eu lia ela para mim. Daí eu falava, o que eu tenho que contar? Tá, e o Ozzy Osbourne cancelou a turnê por conta de tal coisa. Então eu não entrava como se lendo uma nota jornalística, eu absorvia o assunto e contava como se fosse um amigo meu. Então era isso, não era inventar nada demais, não, era só ser o que era, né? Sim, super natural, conversando, né? Um bate-papo, né? Exatamente como você era no ar, né? Isso. Muito bacana. E eu queria que você falasse também um pouco do programa que você criou lá na Rádio Eldorado, o Sala dos Professores, que foi uma ideia genial, né? Você falava de jazz de uma maneira super simples e didática, né? Porque jazz não é fácil não, né? Fala aí. Pois é, na verdade ele é fácil, é simples, a indústria fonográfica, o mundo elitizou isso de uma maneira, claro, não é simples, ele se desenvolveu de uma maneira, ele é cheio de fundamentos, mas esses fundamentos vêm de um povo muito simples, que atravessou a África para trabalhar forçado, tomando chicotada nas costas. Claro que não é só o afro-americano que contribuiu para a formação do jazz. New Orleans é uma cidade portuária, recebeu espanhóis, franceses, ciganos, né, o afro-americano. Então é um conjunto de fatores, eu não vou me estender aqui nisso. Sim. Mas a história de contar de maneira simples é porque é um conjunto de fatores também. E uma coisa a ver com a carreira no rádio.
Como eu fiquei ali, cara, o Salles de 2007, eu trabalhei desde 93, eu estava quase, né, quantos anos aí? Uns 15 anos, né, fazendo o quê? O que é chamado de programação normal. Então, o cara fazer horário, anuncia música, lê nota jornalística e dá prêmio. Eu não aguentava mais aquilo. Eu queria ter Precisava de um programa desafio, né? onde eu pudesse mexer na programação. Quando eu tentei fazer isso durante a programação, eu pedi para o meu diretor, eu falei, eu posso colocar uma música no final de cada horário e falar sobre ela? Ele falou, pode. Durou uma semana. Ele falou, Daniel, esquece isso, você está atrapalhando o trabalho do programador e ele está te atrapalhando também. Vai para casa, pensa num programa de 20 minutos. Aí eu lembro que eu falei, o que eu quero mostrar para as pessoas? Os meus professores, porque eu estava estudando música na Groove nessa época. Uma escola que eu fui para ficar 6 meses e fiquei 8 anos. Uau. Então é um lugar onde eu me envolvi muito, assim. E esse cara, o Levi Miranda, o professor, explicava de maneira muito simples os fundamentos do jazz. Então o que acontecia? Era muito espontâneo também. De manhã eu ia na escola, eu aprendia aquelas coisas e à tarde eu traduzia aquilo para o ouvinte. Então eu tive essa permissão de ter 20 minutos, aí eu dei o nome, Sala dos Professores, porque eu lembro que eu anotei numa folha, assim, de A a Z, o nome de todos os caras que eu gostava de ouvir. Então, Art Blakey, Duke Ellington, George Benson, Oscar Peterson, Ray Charles, e aí por diante, de A a Z, todos os monstrão do jazz. E aí eu pegava, também tinha o cuidado de escolher músicas acessíveis. Eu jamais ia colocar um John Coltrane de 14 minutos fazendo um improviso livre. Isso só ia espantar as pessoas. Então tinha esse trabalho. Agora, isso só se deu também porque eu fiz muitos anos ali o horário e eu entendia que não adiantava eu colocar o que eu quero só. Eu me balizava, inclusive, num colega meu que era do departamento comercial, que era um cara que tinha um ouvido mais simples para música. Então eu pensava assim, se o Pedrão entender isso aqui que eu falei, quer dizer que as pessoas entenderam também. Então, e aí ele me ligava depois, do caramba, esse som que você roubou hoje, né? Falei, se o Pedro entendeu, então a mensagem chegou em mais gente também. Então jamais foi complicado, entendeu? Incrível. Bom, eu posso até falar de experiência própria, né? Na época, o meu marido estudava música, eu não entendia nada de jazz. Você teve uma grande contribuição. Pude acompanhá-los nos shows, lá nos professores também dele. Ajudou bastante. E daí, bem, fazendo já a ponte, né? Você, locutor, músico, tal, saiu do rádio e agora só vive de música. As pessoas perguntam, e o Sala, né? É uma delícia, porque pensa bem, faz 11 anos que esse programa acabou e até hoje, o pessoal fala assim, diariamente eu respondo a algum agradecimento em inbox ali no Instagram. Sim. E o Sala, que saudade, quando volta? Eu falei, quando volta, nunca acabou. Eu faço isso nos meus shows. Você faz ao vivo, né, no palco. Exato, com o meu quarteto de soul jazz lá de Rhythm and Blues e com o Vanda and the Young, que é aquele trabalho onde eu revisito umas músicas dos primeiros anos de carreira do AC/DC, da fase do Bon Scott, que esse show é didático também. Eu conto de onde que vem o legado do AC/DC, é totalmente influenciado pelo blues e pelo soul. Então a gente faz um show didático. Então é isso. Eu simplesmente não uso o veículo rádio, mas eu uso o mesmo propósito, né, que é traduzir as coisas de forma simples para as pessoas enquanto eu toco e falo. Olha só. Quase nada, praticamente. A comunicação está lá, né? Só mudou o lugar, o espaço que está acontecendo, né? O veículo. Bacana. Show de bola, daí bem. É sempre muito bom conversar com você, né? Você é aquele cara super sempre antenado, né? Mudando, sempre mudança, sempre fazendo as coisas acontecer, né? E muito obrigada pela sua contribuição, né? Na comunicação e principalmente no rádio, né? Valeu por tudo. Eu que agradeço de poder, né? Fazer isso, tal. O rádio é um veículo que ficou muito engessado, né, por muito tempo, os padrões que eles descobriram como padrões de êxito, e aí o mundo mudou, né? Sim. Por exemplo, hoje você não precisa do rádio para ouvir, não quero me estender aí no teu tempo. Não, pode continuar. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Futuro do rádio. O rádio era um lugar... Então pergunta, melhor. Você, como você saiu, né, desse veículo, tal, como que você vê hoje? Qual que é o futuro do rádio? Fala aqui para os nossos ouvintes aqui, os alunos aqui da Rádio Senac, né? Qual é o futuro do rádio? O que que você enxerga? O que que acontecerá? Olha, o rádio, quando eu falo rádio, eu penso que tem que separar as duas coisas, a linguagem, o formato que se
que se consagrou, os formatos que se consagraram no rádio, ou o veículo rádio, aquelas ondas de frequência modulada que você emite som. Aquilo ali é uma ferramenta, não é? Sim. Essa ferramenta, essas ondas, elas estão aí no universo pulsando e sendo emitidas há milhões de anos, não é? Uhum. Faz Exatamente. muito pouco tempo, né? Faz o quê? 100 e poucos anos que os caras descobriram que dá para emitir som lá por ali. Os primeiros programas de rádio eram saraus nas casas das pessoas, onde se tocava piano, violão e transmitia. Depois descobriram que para ganhar dinheiro ali você poderia falar que o sonho da padaria do lado era bom, né? Não é isso? E aí a coisa foi acontecendo, aos pouquinhos ela foi acontecendo. E acabaram se criando formatos dentro disso. Emitir notícias, dar avisos sobre utilidade pública, não é isso? Sim. O rádio é isso, né? Cartas de amor. Esses temas todos, você não precisa do rádio para abordá-los. Você não pode fazer isso num tronco telefônico. Vamos supor que a gente não estivesse transmitindo isso agora, né? Você não pode fazer isso no YouTube, você pode fazer isso em qualquer lugar. Então, o rádio, como veículo, depende muito de como os modelos de negócio vão prosperar em relação a isso e vão durar. Eu não estou falando uma coisa cataclismática. Vamos supor que os modelos de negócio não sobrevivam na ferramenta rádio. Pode ser que o rádio, essa frequência modulada de FM e AM, daqui 15 anos vire apenas, os caras usam hoje para fazer comunicação entre ambulâncias. Está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. E que todos os formatos que ficaram consagrados pelo rádio migraram para outros lugares. No entanto, isso não é o fim do mundo, é só uma mudança. Agora, o que eu acho que é muito forte no rádio ainda como veículo, e eu vou falar a palavra, mas é uma coisa muito nobre, o rádio é uma companhia para as pessoas. Companhia não é simplesmente, olá, aqui é a Letícia Rosa fazendo companhia para você das 10 às 4. Não é isso. Sim. É a companhia. Uma pessoa gosta de saúde, ela adora ouvir o Drauzio Varela às 10h45 todo dia em tal frequência ali, em tal rádio. É uma companhia. Tem cara que gosta de economia, tem cara que gosta de zoeira, então ele ouve o Pânico. O rádio faz companhia. Então, levando em conta que hoje você não precisa do rádio para conhecer músicas, você pode ter 3 mil músicas dentro do seu celular sem precisar do veículo rádio. O que resta? Quando eu falo o que resta, não é uma coisa triste o que resta. Não, o que é legal, eu acho. O rádio ficou o lugar dos curadores, dos orientadores. Então, porque música se ouve em qualquer lugar, beleza, mas a rádio é legal porque tem alguém ali que te orienta, o cara, que nem o Roberto Maia, na 89, que explica, esse lançamento, você já prestou atenção nesse som? Um cara que dá dicas de economia, a notícia, ou a opinião, né? Que é o caso do comentarista de política, de futebol, é a companhia. Essa companhia é muito forte, né? Sim, sim. E hoje tem também tudo de maneira ampla. Sim. A companhia ela envolve tudo, todos os assuntos, política, medicina, esporte, horóscopo. Bem democrático, né? Tem para todo mundo. E hoje também tem a criação dos podcasts, YouTube. Então cada um vai para o seu micro nicho e a coisa acontece, né? Exato. O rádio é só uma coisa. Desculpa, fala. Não, só falando isso que o nosso tempo já está estouradaço, né? Mas daí, olha, muito obrigada aqui pela sua participação, viu? Eu sei que a gente ficaria horas aqui conversando, né? Quem sabe a gente não faz um podcast aqui, Rádio Senac, né? Quando quiser. E a gente continua esse papo aqui, né? Porque eu sei que você tem muito para contribuir aqui com a gente, tá? Valeu, Daibem. Sempre um prazerzão conversar com você. E até uma próxima, né? Prazer é meu e bom trabalho aí. Tchau. Obrigada, Daibem. Tchau, tchau. Valeu. E agora vamos de música. John Legend, Green Light. Give me the green light. Give me just one night. Via Funchal apresenta a lenda viva do rock and roll Chuck Berry. O cantor, compositor e guitarrista que influenciou gerações está de volta ao Brasil. Dia 19 de agosto na Via Funchal. Via Funchal apresenta uma emocionante homenagem ao fenômeno Pink Floyd, The End Pink Floyd Connection. Presença dos integrantes originais da banda, o baixista Guy Pratt e da cantora Durga McBroom. 12 de novembro, na Via Funchal.